Olha lá, pessoal, seguindo, a gente tem o efeito suspensivo. Efeito suspensivo está previsto lá no artigo 995 do CPC, que vai trazer para a gente uma regrinha de ouro. Essa regrinha de ouro, no que diz respeito ao efeito suspensivo, vai dizer para a gente que, em regra, a interposição de um recurso não impede a eficácia da decisão. Significa dizer que, no geral, os recursos não têm efeito suspensivo. Significa que, a partir do momento que a decisão é prolatada, ela deve ser cumprida, salvo as exceções legais ou o previsto no parágrafo único. Notem que falar em efeito suspensivo é falar em uma interrupção da produção de efeitos, né? É dizer assim, ó, o juiz mandou fazer tal coisa, mas eu não preciso fazer enquanto o tribunal não revisar aquela decisão, porque eu recorri. A regra é que os recursos não impedem a eficácia da decisão. Excepcionalmente, a gente vai ter recursos que vão impedir. O simples fato de interpor o recurso impede o cumprimento da sentença, né? Torna sem efeitos imediatos aquele ato jurisdicional. É o caso, por exemplo, da apelação. A apelação, em regra, suspende a produção dos efeitos da sentença. Existem exceções a essas exceções, que a gente vai estudar um pouco mais adiante, né? Além do efeito suspensivo op legis, que é esse que está previsto, por exemplo, para apelação, a gente tem um permissivo aqui no artigo 995, parágrafo único, no sentido da concessão de efeito suspensivo op iudices, ou seja, por meio de uma decisão judicial. O parágrafo único vai dizer para a gente que, se estiverem preenchidos dois requisitos, o relator pode suspender os efeitos daquela decisão objeto de recurso. Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo op iudice são probabilidade de provimento mais urgência. Certo? Faz de conta que isso aí é urgência que está escrito. Deixa eu tentar melhorar aqui. Ó. Mais urgência. Então, sempre que eu tiver uma probabilidade de provimento e mais a urgência, o relator poderá deferir o efeito suspensivo. Notem que nessa situação de efeito suspensivo, né, do parágrafo único do 995, eu tenho algo mais ou menos parecido com a antecipação de tutela, lá da fase de conhecimento do primeiro grau, né? E os requisitos, inclusive, são praticamente os mesmos, porque no artigo 300 do CPC, a gente tem probabilidade do direito mais urgência. Aqui, a gente está falando de probabilidade de provimento mais urgência. Ou seja, o relator vai verificar o quão provável é o provimento desse recurso e, ao lado disso, a urgência do recorrente, no sentido de que ele não pode aguardar o julgamento final do recurso sob pena do seu direito perecer. Então, essa é a concessão do efeito suspensivo op iudices, por meio de decisão judicial. Notem também que o artigo 995, parágrafo único, vai dar ensejo à concessão também do efeito suspensivo ativo ou efeito ativo. Basicamente, pessoal, efeito suspensivo e efeito suspensivo ativo são a mesma coisa. É a ideia de você suspender a eficácia de uma decisão. A diferença é que o efeito suspensivo ele vai suspender um provimento que defere alguma coisa, enquanto o efeito suspensivo ativo ou efeito ativo vai suspender um provimento que nega algo. Vejam que, lá da matemática, né? Olha só. Se eu tenho um provimento positivo mais um efeito suspensivo, o meu resultado será o quê? Negativo, não é isso? Ou seja, aquela sentença não vai produzir efeito. Por outro lado, se eu tenho um provimento negativo,
mais um efeito suspensivo, o resultado disso é o quê? Positivo, né? Negativo com negativo dá positivo. Veja, estou dizendo aí para vocês que isso é da matemática, mas talvez seja da química, sei lá, de que ramo da ciência é. Mas é apenas para deixar claro que eu tenho, então, no efeito suspensivo, a suspensão de um provimento positivo, enquanto no efeito ativo eu tenho a suspensão de um provimento negativo. Professor, não entendi diabo nenhum. Então vamos lá, olha só. Imagina que você compra um apartamento na planta, né? Aquele contrato super usado de você comprar antes do bem estar pronto para entrega. E aí, lá no contrato de promessa de compra e venda, estava previsto que o apartamento ficaria pronto em 6 meses. Passados os 6 meses, o apartamento não ficou pronto. Passou também o prazo que o Michel Temer deu para as construtoras atrasarem, não ficou pronto. Passou o prazo de tolerância previsto no contrato, não ficou pronto. Você entrou com uma ação judicial e pediu uma antecipação de tutela. Quando você pede essa antecipação de tutela, se o juiz deferir para determinar que a empresa entregue no prazo de 5 dias, por exemplo, a empresa poderá recorrer pedindo efeito suspensivo, dizendo assim, tribunal, o apartamento não está pronto, eu não posso entregar as chaves agora. Eu preciso que a decisão lá do primeiro grau fique em stand-by, que ela fique suspensa. Então, eu peço o efeito suspensivo, porque o provimento foi positivo. Ele foi um provimento concessivo da tutela. Agora, vamos pensar ao contrário. Se eu peço uma antecipação de tutela e o tribunal... Desculpe. Se eu peço uma antecipação de tutela e o juiz de primeiro grau nega essa antecipação de tutela, o meu recurso contra essa decisão é um agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento não admite, ou melhor, ele não tem efeito suspensivo op legis, né? Ele pode ter um efeito suspensivo op iudices. Agora, notem que, se o juiz de primeiro grau negou, eu tenho um provimento negativo, quando eu peço efeito suspensivo, ele vai resultar em um ativo. Então, eu estou pedindo, na verdade, um efeito suspensivo ativo ou efeito ativo. Olha, relator, é muito provável que o tribunal dê provimento ao meu recurso. Então, eu quero que você me antecipe os efeitos desse julgamento de recurso. Eu quero que você me dê efeito ativo. Eu quero que, antes da decisão final do recurso, eu possa ter essa antecipação de tutela por meio de uma decisão monocrática, que é aquela proferida só pelo relator. Tá certo? Seguindo aí, pessoal, a gente tem o efeito expansivo. Efeito expansivo, como o próprio nome já diz, é aquele efeito que vai fazer com que o recurso abranja algo que extrapole a ele mesmo. Eu tenho um efeito que eu vou chamar de efeito expansivo subjetivo, quando eu tiver uma extrapolação dos efeitos do recurso interposto por uma parte e beneficiando outra. Agora, aqui, a gente tem que entender, então, que a gente está falando necessariamente de um processo que tenha litisconsortes. Eu estou dizendo, por exemplo, de um processo em que eu tenho 2 réus, 2 autores, né? Então, olha só. Havendo 2 réus, é possível que o recurso de um beneficie o outro. Mas eu só posso ter essa situação nos termos do artigo 117 do Código Civil quando eu estiver diante de um litisconsórcio unitário. Esse litisconsórcio unitário, pessoal, é aquele litisconsórcio em que o juiz é obrigado a decidir de maneira uniforme para todas as partes, para todos os litisconsortes. Pensem, por exemplo, uma situação em que o Ministério Público entra com uma ação anulatória de casamento. Se eu tenho a possibilidade de anular um casamento, não dá para anular o casamento só para o marido ou só para a mulher. Então, eu estou falando de um litisconsórcio passivo, necessário e unitário. O fato dele ser unitário
possibilita, então, o efeito expansivo subjetivo. Vocês devem se lembrar que no litisconsórcio unitário, o ato benéfico de uma parte pode beneficiar a outra, e nunca o ato maléfico de uma parte prejudicar a outra. Vejam, então, que, em havendo litisconsórcio unitário, o recurso de um beneficia o outro. Professor, e se o litisconsórcio for simples, não for unitário? E se eu tiver, por exemplo, diante de uma situação em que duas pessoas foram envolvidas em publicação de fake news, e aí o ofendido entra com a ação pedindo a condenação em danos morais contra essas duas pessoas. O juiz condena ambas, cada uma, a 15 mil reais. Somente uma recorre. O recurso desta pessoa pode beneficiar o outro? Não, não vai beneficiar o outro, porque se eu estou falando aqui de um litisconsórcio simples, eu estou falando, portanto, de uma decisão que o juiz pode decidir de uma forma para cada um dos litisconsórcios, elas vão ser tratadas nos termos do artigo 117 de forma autônoma, independentes entre si, né, como litigantes distintos. Ou seja, nem o ato maléfico de um prejudica o outro e nem o benéfico de um favorece o outro. Tudo bem? Terminando, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito expansivo objetivo. Olha só, se eu estou falando de efeito expansivo objetivo, a gente já pode presumir que este efeito diz respeito ao objeto do recurso. Ele diz respeito à decisão, tudo bem? Quando a gente pensa em efeito expansivo objetivo, a gente está dizendo que é possível que o recurso extrapole o seu intuito direto para atingir outras partes da mesma sentença, ou que ele atinja outros atos que não foram objeto de recurso. Vamos falar primeiro do efeito expansivo objetivo interno. Efeito expansivo objetivo interno vai ocorrer, por exemplo, na seguinte situação. Imaginem que o réu, lá na sua defesa, arguiu coisa julgada. E o juiz, então, entendeu por afastar essa preliminar. O juiz entendeu que a coisa julgada não estava caracterizada por um motivo qualquer. Quando eu recorro dessa sentença, eu peço, então, a reforma para que o tribunal acolha essa preliminar e, com isso, extingua o processo sem resolução do mérito. Notem que, caso o tribunal acolha esta preliminar de coisa julgada, toda a sentença vai ser afetada por esse julgamento do recurso, inclusive aquilo que não foi objeto de recurso. Imagina, por exemplo, que essa sentença foi constituída de vários tópicos, de vários capítulos. Em um dos tópicos, em um dos capítulos, o juiz rejeitou a preliminar de coisa julgada. Em outro capítulo, ele acolheu o pedido do requerente. O requerido recorreu apenas disso aqui, ó. Ele disse, olha, tribunal, eu queria que você acolhesse a minha preliminar de coisa julgada. Ele nem recorreu da procedência do pedido, ele recorreu só da rejeição da coisa julgada. Notem que esta parte da sentença acabou sendo atingida pelo provimento deste outro recurso. Eu vou dizer, então, que houve uma expansão do objeto. O objeto pretendido era preliminar de coisa julgada, mas o julgamento do recurso foi maior, atingiu outras coisas do mesmo ato recorrido, da mesma sentença objeto de apelação. Por outro lado, eu tenho efeito expansivo objetivo externo quando o julgamento do recurso contra uma decisão atinge outra. Vamos pensar aqui
uma situação muito real, muito verídica, né? Deixa eu pegar uma tela em branco. Olha lá. O requerente entra com a sua ação judicial e pede a famosa assistência judicial ou judiciária gratuita. E o juiz, analisando os requisitos do artigo 98, indefere. Quando o juiz indefere, ele diz assim, olha, requerente, você tem o prazo de 15 dias para recolher as custas. Se você não pagar as custas, eu vou extinguir o processo. Contra essa decisão, diz o artigo 1015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento, né? E é isso que o autor faz. O autor, então, interpõe agravo, olha lá, agravo de instrumento, tá certo? Só que a gente já comentou lá atrás que o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Significa que o processo vai continuar. E aí, então, decorridos os 15 dias, acontece do Tribunal de Justiça dar provimento a esse agravo. Ou seja, este cara, que não era beneficiário da assistência judiciária gratuita, passou a ser, porque o recurso de agravo foi provido. Ocorre, porém, que antes do deferimento, antes do provimento do agravo, o juiz já havia extinguido o processo. Ele havia proferido uma decisão com base no artigo 485 do Código de Processo Civil. Já havia, portanto, uma sentença de extinção. Eita, esse aqui, uma sentença de extinção do feito. Notem que o recurso de agravo foi contra esta decisão interlocutória, correto? Contra a decisão interlocutória que negou a gratuidade da justiça. Porém, em sendo provido o agravo, após a sentença ter sido prolatada, essa sentença vai ser atingida pelo julgamento do recurso. Eu tenho, então, um efeito expansivo, objetivo, vai além do recurso, mas vai atingir um ato externo àquele ato que foi objeto de recurso. Eu tenho, então, efeito expansivo, objetivo, externo. Tá certo? Bom, então, pessoal, com o efeito expansivo, objetivo, externo, a gente termina a aula sobre os efeitos dos recursos. Espero que tenha ajudado vocês, né? É evidente que permaneço à disposição para auxiliá-los em caso de dúvidas e vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem, deixar dicas, ativar o sininho. Isso aí, pessoal, estudem, fiquem em casa, fiquem com Deus e até breve.